Portugal. E nós estaremos com o nosso devocional diário, levantando um altar nas primícias, nas primeiras horas da manhã, ao nosso Deus, declarando que só Ele é Deus neste dia. Esse é o dia mais importante das nossas vidas, esse é o dia onde nós decidimos estar com o nosso Deus, onde nós decidimos ter a proteção dEle, através do conhecimento da palavra dEle. Então nós vamos conhecer, saber quem é este Deus, qual é a identidade deste Deus e o que nós somos na presença dEle. Qual é a nossa essência? Por que nós estamos aqui nessa terra como peregrinos, apenas de passagem? O que nós temos de proteção? O que nós temos de promessas? O que esse Deus tem de aliança conosco através de Jesus Cristo? Então, todos os dias nós estaremos aqui. E hoje nós retornamos novamente ao nosso estudo de Esther. E nós vamos finalizar aqui esse capítulo 2, que nós temos um pedacinho aqui. Vamos iniciar o capítulo 3. E eu quero ir lá para 1 Samuel 15. E nós vamos ver que a palavra de Deus toda, ela está interligada. Quem ainda não leu a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu aconselho, leia. A palavra de Deus, ela está toda interligada. E a palavra de Deus, ela é atual. Muitos querem defraudar a palavra de Deus ou querem modificar a palavra de Deus para que os seus pecados possam ser aceitos, não é? Mas a palavra de Deus, ela é atual. E tudo aquilo que está escrito desde Gênesis a Apocalipse, muitas coisas já se cumpriram e outras ainda irão se cumprir. E toda a ligação, aquilo que nós lemos muitas vezes aqui no Velho Testamento e que nós vamos ler novamente lá no Novo Testamento, as situações de reis que aconteceram aqui e que lá no Novo Testamento vão ter consequências ainda de questões de acontecimentos do Velho Testamento, a Bíblia está toda interligada. E quando nós começamos a prestar atenção nesses detalhes, nós começamos a entender a grandiosidade do nosso Deus. E nós começamos a entender que tudo aquilo que se move através deste Deus é perfeito. E então a palavra dele começa a se cumprir em nossas vidas e nós começamos a entender qual é o sentido da nossa vida, qual é o nosso propósito. Então nós não andamos mais simplesmente por andar aqui nessa terra. Vou deixar a vida me levar, e que nem as palavras que eu falava, Deus só quer que eu seja feliz. Não, é muito mais que isso. Bom dia. É muito mais que isso. Deus não quer somente que nós sejamos felizes, mas o Senhor, Ele quer que nós possamos viver da intensidade, da soberania que este Deus pode nos proporcionar com a presença dEle. E o nosso primeiro tópico do dia é adorar a Ele, é investir tempo neste Deus, é investir em intimidade com Ele e é conhecer a palavra dEle. Então nós vamos estar cada vez mais cheias e cheios de quem Ele é. Então, o vazio que os transtornos mentais nos trazem nos dias de hoje, que é o maior problema mundial, é o problema do século, dos séculos, né? Que são os transtornos emocionais, que vêm e trazem um vazio interior. Esse vazio, ele é preenchido, ele é do tamanho do nosso Deus. E esse vazio interior, ele vem muito, e eu sei por mim, porque eu vivi, eu sei muito bem do que eu estou falando. Esse vazio interior, ele vem, ele começa em função de uma frustração. Nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos sobre a nossa identidade, nós não entendemos o nosso propósito de vida, nós não vemos sentido, né, na nossa vida. Então, a frustração é algo que vem e é como um câncer que vai corroendo ali o nosso interior. Mas quando nós entendemos o nosso propósito e a nossa importância perante este Deus, perante ao sacrifício que Jesus fez por nós, por mim, por você lá naquela cruz, nós entendemos, não.
Não, não é simplesmente uma passagem nessa terra. Nós temos um propósito, nós temos uma aliança com Deus, nós temos uma identidade. O meu DNA é único. Salmo 139 nos fala sobre isso. Meu DNA é único, eu sou única na presença do Senhor. E Ele mantém uma conversa única comigo. Ele mantém uma conversa como povo, né? E a palavra de Deus nos fala que a bênção dele é dispensada quando o povo dele está reunido, mas ele mantém uma conversa íntima e única comigo e com você, quando nós olhamos fixamente nos olhos desse Deus e decidimos que Ele é o nosso Salvador e é com Ele que nós vamos seguir os nossos passos. Mas vamos lá, vamos orar e eu já quero começar. E eu falava sobre a Bíblia totalmente interligada. Essa passagem aqui do primeiro capítulo 3 de Esther, nós vamos entender um pouquinho desse acontecimento lá em 1 Samuel 15. Vamos orar, então nós já começamos. Senhor, obrigada, Senhor, por esse tempo. Nos ajuda, Senhor, a te conhecermos um pouquinho mais nesse dia, Senhor. Nos ajuda a entendermos quem Tu é e então nós saberemos quem nós somos e qual é a nossa importância na Tua presença, Senhor. E vamos saber também que somos amados, somos cuidados, somos perdoados, somos transformados, Senhor, na Tua presença. E eu te louvo por essa oportunidade, meu Deus, porque eu sei o que é viver num vazio, eu sei o que é viver sem propósito, eu sei o que é viver cheia de frustração, Senhor. E quando estamos contigo, Senhor, Senhor, é tudo diferente, meu Deus. As aflições, os problemas, eles continuam, mas a tua força, Senhor, a paz que excede todo e qualquer entendimento, essa reina em nosso interior. E então nós seguimos olhando para os teus olhos e tendo conosco, Senhor, a alegria de estar na tua presença. Eu te louvo, Senhor, entrego esse tempo nas tuas mãos. Ministra em mim, ministra no coração daqueles que estão assistindo e que ainda irão assistir essa live, Senhor. Que nós possamos ser transformados através das tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Deixa eu finalizar esse pedacinho aqui do capítulo 2, que fala o seguinte: a lealdade de Mardoqueu ao rei. Quando Mardoqueu estava ali na porta do palácio, e possivelmente Mardoqueu já tinha ali um posto de um posto ali um trabalho ali no palácio, né? E então ele ouviu esses dois servos ali do rei tramarem a morte do rei. Então ele chama lá, manda um recado lá para a rainha Esther e diz: olha, essas pessoas, esses eunucos aqui que servem ao rei, estão tramando matá-lo. Então vamos ler para entender. Versículo 21 do capítulo 2 de Esther. Certo dia, quando Mardoqueu estava de serviço junto à porta do palácio, dois eunucos do rei, Bictana e Teres, guardas da porta dos aposentos do rei, se indignaram com Xerxes e conspiraram para matá-lo. Mardoqueu, porém, soube do plano e transmitiu a informação à rainha Esther, que contou ao rei em nome de Mardoqueu. Quando o caso foi investigado e descobriu-se que o relato de Mardoqueu era verdadeiro, os dois homens foram enforcados. Tudo isso está registrado no livro da história do reinado de Xerxes. Guarda essa informação. Mais para frente nós vamos ter mais uma revelação sobre essa informação. Tudo está registrado no livro da história do reinado de Xerxes. Lá na frente, Xerxes, uma noite antes ali do banquete que Esther pede para que Xerxes venha, e então ela falar sobre o que estava acontecendo com o povo. Casualmente, ele tem uma insônia e pede para ler as crônicas do rei, né? Deus está em todas as situações, Deus está se movendo em todos os momentos. E hoje, nos nossos dias, nós achamos: ai, Senhor, eu estou com todo esse problema aqui, eu me sinto sozinha, eu me sinto desamparada, eu me sinto desprotegida. Não. Se você está com o Senhor, se você está com Jesus, se o Espírito Santo age na sua vida, não. Você não está sozinha, você não está sozinho. O Senhor está cuidando de cada detalhe. Mesmo que os nossos olhos humanos estejam vendo e estejam: meu Senhor,
né? Não tem nada para pôr na mesa, eu não tenho como pagar as minhas contas, eu não tenho como lidar com esse filho, eu não tenho como lidar com esse marido, o meu casamento vai terminar. Não. Se você for obediente ao Senhor, se você for fiel ao Senhor, não. O Senhor está com você. Possa ter a certeza total disso. E Ele está cuidando de cada detalhe. Então, aqui, guarda essa parte. Está registrado ali o que Mardoqueu fez pelo rei, né? Salvou o rei ali de ser morto. E, ok, vamos lá. Capítulo 3. A conspiração de Amã contra os judeus. Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu Amã, filho de Amedata, o Agagita, e lhe deu uma posição de autoridade sobre todos os nobres do império. Amã era da descendência dos Amalequitas. Guarde isso que nós vamos entender um pouquinho quem eram os Amalequitas. Eles eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. E em determinado momento lá, quando o povo está lá no Egito e precisava passar pelas terras deles, eles negaram essa passagem aos judeus, né? Aos israelitas. Eles negaram essa passagem. Então, 2. Quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. Veja, esse livro de Esther, ele gira todo, claro, conta ali a história de Esther, aquela história de princesa que se tornou rainha, mas o livro de Esther, a função maior do livro de Esther é demonstrar a obediência e a honra que Mardoqueu estava ali num país onde ele foi cativo, né? Ali naquele momento ele já não era mais cativo, mas ele havia sido levado ali, os familiares dele, ele nasceu ali mesmo no cativeiro, e ele continuava prestando honra somente a Deus. Ele não se curvava a esse homem Amã, ele prestava honra somente a Deus. E aí, versículo 3. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Todos os dias lhe diziam isso, mas ainda assim ele não dava ouvidos. Então contaram tudo a Amã para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava para lhe demonstrar respeito, ficou furioso. Foi informado da nacionalidade de Mardoqueu e decidiu que não bastava matar somente ele. Em vez disso, procurou um modo de destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, Mardoqueu, do império de Xerxes. Pronto, nós vamos agora lá para 1 Samuel 15, entender o porquê desse ódio, desse Amalequita, né? Desse ódio de Amã por Mardoqueu não se curvar a ele. Tem um histórico, gente, tem uma raiz isso aí. E nós vamos entender agora aqui em 1 Samuel 15. Certo dia, o Samuel era um profeta, né? Um dos maiores profetas, filho de Ana, um dos maiores profetas ali, que foi o profeta que ungiu Davi como rei, que ungiu Saul como rei. Saul foi o primeiro rei dos judeus, dos israelitas, né? Então, certo dia Samuel disse a Saul: foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei de seu povo, Israel. Agora ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Amaleque, que é o descendente ali, o Amã, descendente desse povo aqui. Agora vai e destrua completamente a nação amalequita. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos. O Senhor, através do profeta Samuel, pediu, olha, destrói totalmente aquela cidade. Porque eles não deixaram o povo passar ali pela cidade deles quando eles estavam ali no Egito. Eles me desobedeceram também, mesmo sendo parentes de vocês. Então, as consequências dos nossos pecados, nós temos.
A palavra de Deus nos fala que o Senhor todos os dias renova suas misericórdias sobre nós e Ele realmente renova. E nós devemos receber isso como um presente divino todos os dias. Mas as consequências dos nossos pecados nós vamos sofrer. Porém, quando nós estamos com Cristo, nós sofremos fortalecidos, e então nós passamos por isso e nós somos renovados em nosso caráter para não voltarmos àquele pecado novamente. Desculpa, gente. Então aqui o Senhor pediu para destruir totalmente essa nação. Mas olha o que Saul, desobediente, e Deus já havia levantado Davi em função disso, porque Saul não obedecia ao Senhor. Saul se engrandeceu ao tal ponto onde, aqui mais para frente nós vamos ver até um ídolo, uma estátua para ele próprio, ele levantou ali no meio do povo. Então Saul reuniu seu exército em Telaim. Havia 200.000 soldados de Israel e 10.000 homens de Judá. Em seguida, Saul e o exército foram à cidade dos amalequitas e armaram uma emboscada no vale. Saul mandou este aviso aos queneus: afastem-se de onde vivem os amalequitas para que não morram com eles, pois vocês demonstraram bondade a todos os israelitas, quando eles saíram do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Versículo 7. Saul atacou e derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros, dos gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas o que não tinha valor ou que era de qualidade inferior. Então aqui ele já não obedeceu ao Senhor. O princípio do amor a Cristo, o princípio do amor a Deus é a obediência. Mesmo que muitas vezes nós tenhamos que dizer um não para aqueles que nós amamos. Mesmo que muitas vezes lá no nosso trabalho nós tenhamos que dizer um não para o nosso chefe, como eu já tive que fazer isso. Uma situação no meu trabalho que eu precisaria mentir e eu disse para o meu chefe, não, eu não faço isso. Não existe pecadinho, não existe pecadão. E ele disse, eu vou arrumar outra pessoa para fazer, então. Você pode arrumar outra pessoa para fazer, eu realmente não vou fazer. Né? E eu fui para casa aquele dia e eu clamei ao Senhor, Senhor, eu não posso aceitar esse tipo de situação e também não posso viver dessa forma, trabalhar dessa forma. E aí no outro dia o meu chefe me chamou. Então, quando primeiro nós honramos ao Senhor, Ele vem e aplana o caminho para nós. Então esse chefe me chamou no outro dia e ele precisava me dar uma procuração pública, né, para que era uma situação de cartões, para que eu falasse em nome dele. E ele me chamou no outro dia, nós fomos juntos no cartório, falei de Deus a ele e ele me deu a procuração pública. Então, quando nós honramos ao Senhor, mesmo numa situação onde nós podemos perder o nosso trabalho, nós temos aí nossos irmãozinhos com a igreja perseguida, que eles estão ali honrando a Deus, estão sendo decapitados, estão perdendo a própria vida por amor a Cristo, por obediência ao Senhor. E por que nós não podemos fazer isso aqui onde nós estamos, onde nós temos liberdade de ler a palavra, liberdade de adorar a este Deus? Por que nós não fazemos? Então, esses medos que nós temos de perder algo, eles precisam ser totalmente eliminados e a adoração, a confiança, a fé no nosso Deus precisa estar 100% em nossas vidas. Então, aqui Saul atacou e não fez, desobedeceu, não fez o que deveria ter sido feito ao Senhor. Então, ele continua aqui. O Senhor rejeita Saul a partir desse momento. Então, versículo 10. Então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Samuel chorou ali por Saul a noite toda, clamando para que Deus pudesse reverter aquela situação, né? E o Senhor, ele pode fazer qualquer coisa, mas ele levantou um rei que frustrou. Eu, lendo essa palavra, eu disse,
meu Senhor, por favor, o que eu mais peço nas minhas orações, Senhor, que eu possa agradar o teu coração com o meu andar, que eu possa agradar o teu coração com os meus pensamentos, que eu possa agradar o teu coração com as minhas palavras. Esse deve ser o nossa oração, esse deve ser a nossa busca diária. Servir a este Deus de forma que Ele se alegre conosco. Então as nossas vidas estarão sendo cuidadas, protegidas, né? E as nossas aflições estarão lá nas mãos deste Deus. Então, na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Então, essa questão de Saul não começou ali nessa guerra. Mais para trás, ele tem todo o histórico ali de 1 Samuel, o comportamento de Saul, o que ele estava fazendo. E vejam, o pecado, quando nós vamos nos afastando de Deus, nós vamos cauterizando as nossas mentes e o pecado ele vai entrando e daqui a pouco o pecado ele já é normal. Né? Xingar uma pessoa ali já é normal, falar uma mentirinha aqui já acaba sendo normal. E eu tantas vezes atendo pessoas que foram se afastando do Senhor e não tem, daqui a pouco já não tem entendimento do tamanho do pecado. E estão pecando achando que estão na presença do Senhor e não, já estão afastados. E aqui ele, então, começa a adorar a ele próprio, levantou um altar para ele próprio ali no meio do povo. Depois ele seguiu para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria. Então ele já não, a mente totalmente cauterizada, ele já não sabia o que era pecado. Para ele estava normal aquilo e ele estava fazendo a parte dele. E aí, quando Samuel finalmente encontrou, Saul o cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. Samuel perguntou: então o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: basta, ouça o que o Senhor me disse a noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora a seus próprios olhos você se considere insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Então Saul se achava insignificante, mas não foi o poder de Deus que foi ali e fez com que ele se tornasse o líder de todas as 12 tribos de Israel? Sim, o Senhor o ungiu rei sobre o povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: vai e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas, lute contra eles até exterminá-los. Porque você não obedeceu ao Senhor? Perguntou Samuel, né? Porque tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, qual é a nossa missão hoje aqui? Qual é a nossa missão que o Senhor deixou, que Jesus deixou para nós? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento. Segundo, amar ao próximo como a nós mesmos. E a palavra de Deus nos fala que quando nós odiamos o nosso próximo, nós já estamos matando ele. Então, a palavra de Deus nos fala também: ore pelos seus inimigos, peça a Deus que abençoe os seus inimigos. Nós estamos cumprindo? E Jesus ainda nos fala, né? Vão por todo o mundo e façam discípulos. Nós estamos cumprindo a nossa missão aqui? Ou nós estamos só olhando para o nosso umbigo, para as nossas dores, para as nossas aflições e não estamos fazendo aquilo que devemos, adorar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo? Então aqui a desobediência de Saul, e aí continuando, mas eu obedeci ao Senhor, ele ainda estava achando que estava obedecendo, né? Nós achamos que nós obedecemos quando nós estamos indo aos cultos todo domingo, quando nós estamos ali dando o nosso dízimo, dando ofertas, nós achamos que nós estamos, né, com a nossa parte pronta, mas não, o Senhor ele quer muito mais de nós. O Senhor ele quer intimidade. O Senhor ele quer que nós possamos derramar amor sobre as outras pessoas. O Senhor quer que nós
possamos abrir os nossos lábios e daqui saiam bênçãos e não maldições para as outras pessoas. Daqui não saiam fofocas, julgamentos, mas que saiam palavras que possam edificar as outras pessoas. É isso que o Senhor quer de nós, é isso que o Senhor nos pede hoje, nós, né, como obediência. E aí continua aqui, então meus soldados trouxeram, Saul continua aqui argumentando com Samuel. Então os meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas, dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Então Samuel respondeu, o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos, sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. E aí depois tem todo o contexto ali, eu vou direto para o versículo 32, mas ontem eu até vi uma cena no Instagram, uma mulher entrando com um bebê no colo, de joelhos em uma igreja, né? Porque ela não conseguia ter filhos e tal, e aí teve o seu filho e tal, e estava entrando ali com a criancinha de joelhos lá da porta da igreja até o altar, né? E aí o que me veio foi justamente essa palavra que o Senhor, ele não quer sacrifícios. Ele quer somente que nós obedeçamos a Ele, a obediência a Ele, o altar que está no nosso interior, queimando em altas chamas, em adoração a este Deus. E ontem ainda a gente vê muita coisa, a gente vai pegando um pouquinho de cada. E ontem foi num culto muito bom. E esse pastor falava sobre quando nós estamos na presença do Senhor, como nós devemos nos comportar, né? E ele fala sobre adoração, sobre intimidade, sobre conversar com este Deus como se fosse realmente um amigo, né? Colocando a verdade, colocando a Ele as nossas intenções, pedindo a Ele ajuda, mas a adoração, né? E aí ele falou muito também das ofertas que nós damos, né? Aquilo que nós prestamos como oferta, às vezes é o tempo que nós temos com as outras pessoas. Se nós temos mais condições, vamos dar um pouco mais em termos de oferta. É doar o nosso coração realmente para o reino de Deus, para o reino de Deus. E aí eu finalizo aqui com esse versículo 32, que olha o que Samuel fez. Então Samuel disse, traga-me Agag, rei dos amalequitas. Agag veio cheio de esperança, pois pensou, com certeza a ira deles já passou e eu fui poupado. Mas Samuel disse, assim como sua espada matou os filhos de muitas mães, agora sua mãe ficará sem o filho. E Samuel cortou Agag em pedaços diante do Senhor em Gilgal. Depois Samuel foi para Ramá e Saul voltou para casa em Gibeá, sua cidade, até o dia em que morreu. Até o dia em que morreu, Samuel não voltou a ver Saul, embora sempre lamentasse o que aconteceu com ele. E o Senhor se arrependeu de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Então, para fechar o contexto aqui desse amalequita que ficaram assim, ali os seus remanescentes, com certeza, porque se ele trouxe o rei para ali, né? Se ele não matou o rei, então sobraram amalequitas, e aqui a descendência desses amalequitas aqui continuaram odiando os judeus e armaram contra. Agora vai girar, a história de Esther vai girar toda em torno desse contexto. Armaram contra o povo judeu ali sobre o reinado de Xerxes. Então, e o interessante é que aqui o centro da história é que Mardoqueu não se dobrou. Então, Mardoqueu continuou honrando e glorificando a Deus em obediência a Ele, colocando Ele, o nosso Deus, como único e suficiente, independente do contexto onde ele estava. E aqui nós vemos Saul, um rei que não obedeceu a Deus. Qual foi o contexto final na vida dele, né? Então, a obediência ao Senhor,
eu finalizo essa parte até aqui. A obediência ao Senhor precisa ser uma prioridade em nossas vidas. Obedecer ao Senhor precisa estar acima de qualquer situação, acima do nosso medo, acima de qualquer situação que nós possamos achar que nós vamos perder, precisa estar acima da nossa carnalidade, obedecer ao nosso Deus, honrar a Ele diante dos princípios que Ele nos passa. E muitas vezes nós vamos desobedecendo Ele em coisas básicas, em princípios básicos, que nós possamos resgatar neste dia a obediência e a honra e o temor ao nosso Deus. Eu vou orar então para finalizar. Senhor, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Meu Deus, tantas vezes, Senhor, nós te desobedecemos, às vezes com coisas simples, Senhor. Oh, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos a Tua presença, Senhor, o temor a Ti, o amor a Ti, Senhor, em alta consideração, em cada passo das nossas vidas, que nós possamos, Senhor, Te colocar como prioridade, Senhor, mesmo que nós possamos, muitas vezes, perder amizades, perder dinheiro, Senhor, perder contratos, perder situações, Senhor, mas que o Teu nome seja honrado em todo o tempo e esteja em primeiro lugar em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos Te agradar, Senhor, agradar o Teu coração através dos nossos passos, meu Deus. Que a alegria que nós possamos gerar no Teu coração, Senhor, seja essa alegria que vai nos mover no dia de hoje, Senhor, que vai nos mover nessa terra, nessa vida aqui, Senhor. E que nós possamos, então, finalizar esse dia, Senhor, e finalizar lá no final, Senhor, quando nós veremos o filme de tudo que nós passamos, que nós possamos finalizar, Senhor, sabendo que o nosso esforço valeu a pena, Senhor. E todos os dias o nosso esforço vale a pena quando nós estamos olhando nos Teus olhos, ó Deus, e estamos em obediência a Ti. Eu Te louvo, Senhor, entrego esse dia. Sê conosco, Espírito de Deus. Continua frutificando, continua ministrando em nossos corações e nos ajuda. Nós necessitamos de Ti, meu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Até amanhã, então, se Deus quiser. E a nossa meditação de hoje é: nós estamos verdadeiramente obedecendo ao nosso Deus? Nós estamos verdadeiramente alinhados com os nossos passos diante da palavra de Deus? Essa é a nossa meditação. Fiquem com Deus e até amanhã.